Mais um final de semana está se aproximando. Hoje é sexta-feira, por isso cumprimento a todos com a paz do Senhor e chamo a sua preciosa atenção para o devocional de hoje. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde o Senhor Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Com base nesse texto, faço uma pergunta: quais são as prioridades do reino de Deus? Vou começar dizendo para você, uma prioridade é algo que consideramos ser muito importante em nossa vida. É aquilo que tem o primeiro lugar, ou seja, é aquilo que é essencial em nosso viver. Quando nós mudamos a ordem das prioridades, cometemos o velho erro de cairmos no problema da inversão de valores. Portanto, no reino de Deus não podemos cometer o erro de estabelecer prioridades erradas e valores invertidos. Diante disso surge uma pergunta: o que a Bíblia diz sobre prioridades? Não há nenhum único texto que faça uma lista de prioridades que Deus projetou para o ser humano. Contudo, podemos deduzir as corretas prioridades a partir de vários textos sagrados. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, verso 3, declara que Deus está em primeiro lugar na lista e que devemos amá-lo acima de todas as coisas. Já em Mateus 22, versículo 37 a 38, Jesus ensinou que o grande e também primeiro mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso conforme Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 5. Portanto, a própria essência da vida está em o nosso relacionamento com Deus. Jesus disse em João 17,3: a vida eterna é esta, que te conheçam, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Diante disto, fica claro que este compromisso é fundamental e afeta tudo na nossa vida. Ora, o que é mais importante do que conhecer a Deus? É por isso que em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos exorta a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Algumas pessoas se confundem achando que isso significa atender todos os trabalhos da igreja. Esse não é o ponto aqui. Priorizar o reino de Deus implica colocar o Senhor como rei em nossa vida e aplicar suas regras a todas as esferas da nossa existência. É fazer tudo em todo tempo para a glória de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Na nossa vida, Deus deve ter prioridade. No nosso casamento, Deus deve ter prioridade. Na nossa família, Deus deve ter prioridade. E também no nosso culto, Deus deve ter prioridade. Existem prioridades na vida, no casamento, na família e no culto. Há coisas que devem ser esquecidas, mas há outras que devem ser relembradas. Há também aquelas que devem ser buscadas, de forma que nós precisamos ter cuidado, porque nós vivemos sob a pressão das coisas urgentes que batem à nossa porta e não tem paciência para esperar. Somos a geração escrava do relógio e da agenda. Corremos de um lado para o outro, afadigando-nos com muitas coisas, mas desfrutamos pouco das coisas que são verdadeiramente importantes. Por isso, é tempo de fazermos uma avaliação e termos coragem para tomar decisões sensatas que nos fazem buscar as verdadeiras prioridades. A pergunta que nós precisamos fazer é: o que devemos buscar em primeiro lugar? Eu respondo para você: devemos, em primeiro lugar, priorizar o nosso relacionamento com Deus. A nossa sociedade contemporânea capitulou-se ao problema do secularismo. As pessoas não têm tempo para Deus ou nem sequer pensam em Deus. Elas correm atrás de muitas coisas, como dinheiro, trabalho, sucesso, conforto, prazer, lazer. Relegam a Deus ou abandonam a um plano secundário. Elas são mais zelosas com seus próprios interesses do que com as coisas de Deus. A vida delas não é mais regida pela palavra de Deus e nem tampouco pela sua revelação especial, que é as Escrituras. Os seus sentimentos e desejos estão acima da verdade divina. Por essa razão, nossa geração está confusa e perdida. É preciso compreender que a nossa maior necessidade é de Deus. Deus é a nossa maior necessidade. Ele é melhor e mais importante que suas bênçãos. Por isso, volte-se ao Senhor, busque-o de todo o coração e ande com Ele humildemente e você experimentará uma vida plena, abundante e superlativa. Mas, em segundo lugar, devemos priorizar o nosso relacionamento com a família. A família é o mais rico patrimônio que Deus nos deu. Precisamos investir na família o melhor daquilo que Deus tem nos dado. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Não podemos amar as coisas e usar as pessoas da nossa própria casa. Não podemos construir os nossos sonhos e arrebentar com a nossa família e o nosso lar.
Não podemos ser mais amáveis com os de fora que com os da nossa própria casa. Quem não cuida dos seus, diz a Bíblia, é pior do que o incrédulo. O marido deve ser devotado à esposa. A esposa precisa ser uma fonte de alegria para o marido. Os pais precisam orientar os filhos com sabedoria e amor. E os filhos precisam obedecer os pais com muita reverência. Nenhum outro interesse terreno pode ser tão importante mais do que a família. Aliás, nada pode interpor entre nós e a família. Ela é o maior bem que possuímos. Nossa família precisa estar no altar de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. Ela deve ser uma igreja viva a serviço do Deus vivo. Mas, em terceiro lugar, precisamos priorizar o nosso relacionamento com a igreja. A igreja não é um clube de serviço, onde pagamos nossa mensalidade e frequentamos quando temos algo mais interessante para fazer. A igreja é a família de Deus, o Pai, o corpo de Deus, o Filho, o templo de Deus, o Espírito Santo, a coluna e baluarte da verdade. Precisamos estar, de fato, todos envolvidos e comprometidos em sustentar a igreja com nossa presença, com nosso testemunho, com nossas orações, com nossos dízimos e também ofertas. Somos corpo de Cristo em ação. Devemos desenvolver nossos dons para a edificação da igreja e buscar aqueles por quem Cristo deu a sua vida para salvar. Na igreja, há um ministério para cada membro, pois todos são úteis e necessários. Por isso, priorize sua igreja, ame-a, participe assiduamente, pontualmente, de todas as suas atividades e trabalhe para o seu crescimento. As demais prioridades se resumem no segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22:39. Observe que o reino de Deus se divide em duas esferas: Deus e o próximo. Ou seja, relacionamento com Deus não é apenas uma categoria de espiritualidade. Dentre tantas outras atividades, o Senhor é a base da nossa existência. Tudo o mais se encaixa no segundo mandamento. Portanto, a ética do reino de Deus não afrouxa as exigências da lei para render-se à licenciosidade do pecado. Se nos reinos do mundo o forte prevalece sobre o fraco e o poder da vingança esmaga até os inocentes, no reino de Deus o perdão é maior do que a vingança e a busca da reconciliação é melhor do que a vitória no tribunal. Nos reinos do mundo, os homens se satisfazem com as ações certas sob a ótica da lei. No reino de Deus, até mesmo as motivações do coração são contadas, pois odiar alguém é matá-lo no coração. Olhar para uma mulher com intenção é adulterar com ela. Se os tribunais da terra só podem julgar palavras e ações, no reino de Deus, o tribunal divino julga até mesmo as intenções. Na ética do mundo, o casamento está cada vez mais enfraquecido e o divórcio cada vez mais robusto. No reino de Deus, divorciar-se por qualquer motivo é entrar pelos corredores escuros do adultério e arruinar não apenas a própria vida, mas também a família. Na ética do mundo, o sexo tornou-se banal e promíscuo. Toda sorte de aberrações sexuais são aplaudidas e incentivadas. Mas no reino de Deus, exige-se pureza no coração e fidelidade nos relacionamentos. Portanto, meus amados, nós precisamos aprender e estabelecer as prioridades certas. O reino de Deus está em oposição aos reinos deste mundo. Os reinos deste mundo são aplaudidos agora, mas entrarão em colapso depois. Ostentam sua riqueza agora, mas depois ficarão completamente desamparados. Eles deprejam suas bandeiras de sucesso agora, mas serão cobertos de opróbrio na manifestação do nosso glorioso Redentor. Então todos os reinos deste mundo passarão, mas o reino de Cristo jamais passará. Por isso, vou lhe dar um conselho. Não despreze o reino de Deus, pois os princípios e valores do reino de Deus são inegociáveis. David Livingstone disse: não darei nenhum valor a qualquer coisa que eu tenha ou venha possuir, a não ser que tenha valor para o reino de Cristo. Em outras palavras, precisamos saber priorizar. A minha pergunta para você na conclusão dessa reflexão: quais são as suas prioridades? Estou lhe fazendo essa pergunta porque o texto ressalta a importância de buscarmos as coisas primeiras em primeiro lugar. E nesse aspecto devo dizer como orientação na conclusão desse devocional. Em primeiro lugar, Deus precisa vir antes das pessoas. Em segundo lugar, o cônjuge precisa vir antes dos filhos. Em terceiro lugar, os filhos precisam vir antes dos amigos. Quarto lugar, as pessoas devem vir antes das coisas. E em quinto lugar, o reino de Deus precisa vir antes dos nossos projetos.
Diante de tudo isto, concluo dizendo: precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Precisamos investir as primícias da nossa renda na promoção do reino de Deus. Precisamos investir em causas de consequências eternas. Nossa felicidade pessoal e familiar alcançarão sua plena realização quando essas prioridades estiverem alinhadas em nossa vida. Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana e até segunda-feira em nosso próximo devocional. Amém.